Oi, gente, que começou a chegar. Boa noite. Vê se Mirna entra aqui. Calma aí. Olha, Mirna chegou. Mirna saiu. Vamos lá. Isso aqui dá, gente, reunir duas psicólogas que não são influencers. Ainda bem. São só psicólogas. Aê, chegou! Ô, Mirna, eu estava aqui falando, é isso que dá, reunir duas psicólogas que não são influencers, só são psicólogas, ainda bem. Aí a gente se embola aqui Gente, foi horrível já. com a tecnologia. Pois é, querida. Muito Você bom. me vê e me ouve bem? Sim, te vejo, te escuto super bem. E você, me vê, me escuta? Eu não te vejo, tô só te ouvindo. Ai, que judiação. Eu acho que quem chama é que consegue ver. Ai, não. Será? Eu acho que não. Não, Vê. eu já fiz live que a gente se via muito bem. Vamos ajustando aqui. É, vamos ver se alguém tiver e souber como é que faz isso, gente, que a Mirna não está me vendo. Vai que, deixa eu inverter aqui. Não, esse aqui não, que não vai funcionar. Não, tô vendo Ó, as filtros. pessoas estão aqui dizendo, nós estamos vendo as duas. Oi, Guaia! Que delícia ver você A aqui. Ruby acabou de passar aqui, eu vi ela. É. Gente, a gente está muito feliz, muito feliz. Eu e Mirna, nós trabalhamos na Secretaria de Saúde, né? Então, somos as duas chão de fábrica, que a gente fala, né? Trabalhadoras mesmo do SUS, e, enfim, com um case muito grande, né? De atendimentos. Eu costumo dizer que o meu consultório ele é alimentado pelo SUS, né? Assim, muito do que eu atendo no SUS influencia o meu consultório Uhum. e o contrário também, o contrário é verdade também, né? Muito do que eu vejo no meu consultório eu alimento o SUS. Mas aqui vocês estão diante de duas psicólogas clínicas, Uhum. né? Que tem clínica privada, mais duas apaixonadas pelo SUS, né? Assim, Mirna já tem uma trajetória grande também no SUS, assim como eu, então a gente já viu muitos James por aí, né, Mirna? Sim, sim, já vi. Então, obrigada a cada um que está entrando aí, que, enfim, acredita no nosso trabalho, acredita que a gente possa contribuir para o Contribuindo. entendimento, né, de tudo isso que está acontecendo, né, não só na série, mas enquanto sociedade, né, assim, depois da série nós já tivemos acesso a dois casos parecidos, né, um em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, se não me engano, né, e o outro não me lembro aonde, mas perfis parecidos, né, meninos da escola, enfim, que fazem o que fazem. Então, acho que a gente tá todo mundo querendo um espaço para Uhum. falar sobre isso, né? Para tentar entender que sociedade é essa, né? Mas, enfim, vou deixar a Mirna se apresentar primeiro. Ô, querido, um prazer enorme a gente ter conseguido fechar essa conversa, né? Então, eu sou Mirna, como a Fernanda já falou, eu sou psicóloga clínica há 20 anos, há 14 anos trabalhadora do SUS também, e como a Fernanda mesmo fala, a gente, com certeza, é profissional diferente por ser trabalhadora do SUS. Isso talha todo o nosso olhar, toda a nossa escuta, toda a nossa compreensão de sistema. E é um prazer mesmo dividir esse momento contigo, Fernanda. Ai, prazer é todo meu. Não, então, assim, ó, para quem não me conhece, que está chegando por aqui agora, então eu me chamo Fernanda Jota, como as pessoas me conhecem, né? Eu sou psicóloga e neuropsicóloga da infância e adolescência. Eu sou também educadora parental em disciplina positiva e trabalho há, há 15 anos no SUS, assim como Mirna vai fazer 15 anos em dezembro, né? Uhum. E atendendo pessoas em situação de violência, né? E há 5 anos eu trabalho num programa específico que atende adolescentes em conflito com a lei, né? Estamos ali atendendo
James. E é muito interessante que quando eu assisti a série, eu só conseguia pensar nos pacientes que nós atendemos no Agarram, né, que é o meu local de trabalho, onde eu atendo junto com uma equipe absolutamente excepcional, né, já tem gente da equipe aqui, e a gente faz isso há muitos anos, né, eu estou lá há 5 anos, mas a equipe existe há mais de 20 anos, né, fazendo esse tipo de trabalho, atendendo adolescentes que romperam a fronteira com a lei, né, atendendo James. É só isso que eu consigo pensar, porque quando eu vi a série eu só conseguia pensar nos meninos que a gente atende, né? E, enfim, e aí a Mirna e eu conversando, né? E a gente ficou pensando assim, poxa, quantas pessoas estão falando sobre essa série, né? E às vezes com visões assim, ou hiperbólicas, ou é, exageradas, né? Assim, eu falo que para a gente falar sobre isso é importante não ser influencer, é importante não viver de internet, porque quando você vive de internet, você espera que aquilo que você fale gere engajamento, e gere dinheiro, enfim, essas coisas, né? E nós somos psicólogas, enfim, que atendemos os nossos consultórios no SUS e não é, a internet não é nosso campo. Então, o objetivo aqui é falar de forma o mais próximo possível da realidade, né? Olhar para aquele garoto como um garoto que pode estar na nossa casa, que pode estar no quarto, né, ao lado. Eu estou aqui com os meus filhos nos quartos ali ao lado, Mirna também. Então, a gente fazer um olhar para essa série como muito próximo da realidade, né? E não de forma polêmica. Pronto, Sim. acho que a palavra é Eu essa. acho que o tom é esse, Fernanda. Quando eu comecei a ver a série, eu comecei de uma forma muito despretensiosa. Ela estava anunciada, aí no dia que liberaram, eu comecei a assistir. Uhum, Assim, o acompanhar foi gerando um estranhamento que eu não conseguia nomear. uhum, Aquilo foi me impactando, assim. Eu falei, gente, desde a chegada da polícia na casa do rapaz, né? Foi tudo muito, muito over, né? E eu falo, eu pensava, eu preciso entender que impacto é uhum, esse, né? E outra coisa aconteceu. Eu parei tudo, falei, aí eu chamei meu marido para ver comigo. Eu falei, não, eu preciso de um outro olhar aqui uhum, para eu ir pareando esse impacto. E eu pensava muito na Fernanda. A cada avanço dos episódios, me vinha a Fernanda na cabeça. Eu falei, gente, o que será que a Fernanda está olhando disso aqui? O que uhum, será que a Fernanda está analisando desse ponto? uhum. E assim eu segui com a Fernanda na cabeça até o último episódio, né? Terminei, precisei ganhar fôlego entre um episódio e outro. O final eu tive que parar, reassistir, porque eu não consegui concluir, Mirna enfim. foi corajosa, ela foi reassistir. Eu chorava tanto naquele final, tanto que eu falei, Mas chega, encerrei, não quero ver de novo. eu não consegui ver, porque eu saí chorando, né? Então, eu tive que voltar para entender. E quando eu terminei, eu ficava assim, eu falei, eu vou entrar em contato com a Fernanda, mas para dizer o quê? O que eu quero disso, né? Até isso ficou difícil ter clareza. E, para minha surpresa, quando eu abordei a Fernanda, ela ainda não tinha visto. Eu falei, não, como assim? A Fernanda ainda não viu a série, né? Aí ela pediu para eu conversar um pouquinho. Eu falei, não, Fernanda, eu quero que você veja e a gente conversa depois. E dessa conversa, dessa troca, na verdade, de duas psicólogas clínicas, né? Por exemplo, eu trabalho com avaliação psicodiagnóstica. Então, eu trabalho com parte do contexto também daquela série, Uhum, né? Na análise do sistema familiar, na análise da personalidade, do comportamento, né? Daquele setting terapêutico, daquele setting de avaliação que se colocou ali, uhum, né? E aí, eu e Fernanda, a gente começou também a comentar a enxurrada de informações que começaram a vir no Instagram. E a sim, gente e aí a gente, acompanhando, a gente refletiu. Mas, de fato, o que a gente está discutindo, a gente ainda não viu com profundidade. sim, E aí a sim. gente começou a rascunhar um raciocínio, né, Foi, Fernanda? Que foi. passou por algumas questões, né, um raciocínio que passou por algumas questões muito Uhum, profundas para a gente na clínica. uhum, E o que é a adolescência? uhum, Mas o que é a adolescência na sua forma mais uhum, profunda? Que é aquela necessidade imperativa de pertencimento.
O adolescente, ele precisa pertencer. Uhum. E isso é tão forte que essa série, ela escancara o quanto isso é forte, né? Uhum. Uma outra coisa que eu me espelhei muito para esse raciocínio no conteúdo da própria Fernanda, a presença desses pais. Esses Uhum. pais, nessa fase da vida desses adolescentes, ele precisa fazer força para ficar, porque é uma fase que o adolescente ele repele a figura de autoridade, ele repele a figura paterna. A necessidade de pertencimento dele não passa pelo seio familiar, Uhum. ele passa pelo contexto externo, né? E, e aí a gente foi construindo ainda alguns raciocínios em cima, gente, que solidão é essa? Que Uhum. tanto o adolescente está vivendo, quanto essas Uhum. famílias. É um isolamento, é um distanciamento simbólico, é uma desconexão. Uhum. E quando eu entendi, porque eu assisti, e com e compartilhei com a Fernanda o meu olhar. E a Fernanda, que é uma estudiosa de uma outra parte muito profunda de tudo isso, que são as redes, né? Ela me trouxe um outro significado para essa série. E eu precisei rever. E eu precisei reler o contexto. Eu acho que a riqueza desse nosso diálogo, Fernanda, está nisso. Uhum. A gente conseguir compartilhar essas duas profundidades que a gente Uhum. consegue enxergar, mas de perspectivas diferentes. Sim, eu costumo dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Do ponto onde eu estou vendo a série, né, eu vejo uma coisa. Do ponto onde você viu, você vê outra coisa, né? Veja bem, o ponto de vista que eu vejo é o atendimento terapêutico profundo desses adolescentes e também do adolescente em conflito com a lei, né? Então, Uhum. do meu ponto de vista, de onde eu estou vendo essa série, eu vi um monte de coisa, assim, que me tocou muito. O primeiro, o que mais me tocou na série? É muito real. É muito. É muito real. A série, ela é perfeita de ponta a ponta, tirando um detalhe, que nós vamos falar lá, o que eu achei de falha na série. Olha a minha pretensão, hein? Achar uma falha na série. Eu vou falar já já. Mas a série, ela é perfeita de ponta a ponta no que se refere ao tom de realismo que dá. Aquela família é uma família comum, como de qualquer uma de nós que está aqui vendo ou conversando, né? O sentimento de solidão daqueles pais, né? Ele é muito retratado hoje. Olha, essa semana eu tive a honra de ser convidada pelos colégios Sigma, né? Pela Rede Sigma, para gravar um podcast sobre essa série. E aí eu fiquei muito animada com o convite, por quê? Porque o podcast vai ser direcionado para as famílias. E é Isso. sobre isso. Essa série é uma série para falar com as famílias, É. não é? Aquele pai, aquela mãe, uma sensação de impotência diante do desconhecimento absoluto daquele filho, né? A angústia, aquela cena do pai, quando o policial pergunta a ele, nós vamos falar muito das cenas aqui, viu, gente? Uhum. Aquela cena que o policial pergunta a ele, onde o seu filho estava ontem à noite? Ele diz, não sei, eu estava trabalhando, cheguei em casa agora há pouco, assim como vocês chegaram lá na minha casa, né? Um distanciamento, um desconhecimento muito grande desses filhos. E aí eu venho percebendo cada vez mais que todos nós, como pais, estamos perdidos, estamos confusos sobre quem é esse novo adolescente. Né? Tem um autor que nós gostamos muito, um autor da terapia de família, que se chama Ayn Omer, que é um israelense. Quem me acompanha nas minhas redes já deve ter Uhum. visto eu recomendar o livro dele, que se chama Pais Corajosos. Ele vai dizer que nunca houve um gap intergeracional tão grande como o que estamos vivendo agora. Um desconhecimento tão profundo entre aqueles que são pais e aqueles que são filhos. A linguagem, as siglas, os signos, os campos de atuação, os playgrounds, né? Porque Uhum. hoje o grande playground de um adolescente é a internet, né? Antes eles iam para o bloco, que para quem é daqui de Brasília, né? Iam para as quadras, né? Iam jogar bola, iam se encontrar com alguém nas quadras, fazer alguma coisa escondido. Era tudo no campo do real. Esse era o grande playground do adolescente. Hoje, o grande playground de um adolescente é a internet. É lá que eles brincam, é lá que eles jogam. É lá que eles vão se constituir subjetivamente. Opa, acho que a Mirna caiu. Peraí, gente. Falando essa história
de botar duas psicólogas que não são influencers juntas para falar, dá isso. Então, a Mirna voltou, pronto. Voltei. Então, esse gap geracional, né, esse desconhecimento se dá em vários campos, né? Quem me acompanha aqui também sabe que eu contribuo para uns cursos da Polícia Federal na investigação, na prevenção de crimes sexuais cibernéticos, e aí o que eu mais escuto dos policiais é quando eles vão fazer um trabalho de prevenção e eles começam a falar sobre VPN, para os pais isso, que eles começam a falar sobre Deep Web, que os pais ficam, o que é isso? Que linguagem é essa? Né? E aí, quando a gente vai fazer a mesma palestra para os adolescentes, eles falam, eu uso um VPN da Mongólia, ninguém vai pegar o que eu estou pesquisando, Exato. não é? Então, é esse afastamento profundo é que é perigoso. E veja bem, os pais, eu acho que até essa série escancarar tudo isso, né? Estávamos todos olhando para isso e falando, tá tudo bem, ele fica muito tempo no jogo, ele fica muito tempo na internet, não é? Mas talvez depois dessa série todo mundo quis saber o que meu filho está fazendo no computador, né? O que meu filho está fazendo ali? E a gente vem falando sobre essa necessidade, porque veja bem, qual que é a grande dificuldade de todos nós como pais, inclusive eu, que sou mãe, né? De adolescente também. A adolescência é a fase da vida dos filhos que eles mais precisam dos pais. Isso. Mas é a fase que eles mais empurram os pais para longe. É a fase que eles mais dizem, sai daqui, você não sabe nada de mim, vai embora, vai para longe, fecha a porta, se tranca. E o que os pais muitas vezes fazem? Cedem a isso por puro desconhecimento. Eu vou fazer o quê, Fernanda, com esse menino? Ele está lá trancado no quarto, ele não me quer, ele já me expulsou dali. Aí eu falo que quanto mais eles vão para longe, mais a gente tem que chegar um pouquinho mais perto, né? Para não desistir. Eles vão ter a fase deles, de empurrar a gente para longe. A gente precisa se manter perto. Mas isso é tão difícil, com a criatura gritando na nossa cara, chamando a gente de nomes, às vezes, né? Muito ruins, né? E aí esse gap vai aumentando mais e mais e mais e mais e mais, né? Fernanda, e eu acho que a gente, né, mapeou as primeiras cenas que deixam isso bem escancarado, que é quando esse pai policial, ele chega na escola, né, que é a escola do filho dele também, um pouquinho antes dele já achar que o filho estava querendo engabelar ele ali para ir para a escola, né, passando mal, e aí ele chega na escola com aquela postura de policial investigador e querendo, né, entender o que estava acontecendo, querendo entender a motivação, querendo achar a arma do crime, numa postura muito da nossa época do que é um policial. Inclusive, uma coisa que é muito marcante, ele entra com a postura do policial que está com o caso em andamento, como se ele tivesse com o caso em sigilo. Sim. Ele tem essa sensação, né? Ele falou assim, não, eu ainda não posso falar ainda não posso falar sobre isso. E aí a própria orientadora pedagógica fala, mas todo mundo já sabe. Isso. E essa, né, que é quase uma metáfora, ela se estende o seriado inteiro. Porque ele vai lá, entra numa sala, entra na outra sala, aquele caos, né? E vai dando aquela angústia, porque é aquele colégio que não se organiza, não orna, né? Cada sala é de um jeito, cada um tem seu método, e enfim. Mas voltando à questão do pai, aí uma pessoa que falou aqui, olha, e o próprio filho sofrendo no ambiente escolar e o pai também não percebia, né? Sim, sim. Ele já, desde essa ligação, já vem o anúncio, né? Sim. Ele não quer ir para a escola de novo, né? Uhum. E para ele era só né? Era só um fato do dia, isso é verdade. E aí ele chega num determinado momento e o filho chama ele e fala, né? Praticamente, pai, eu não estou aguentando te ver sem saber o que fazer, né? Pagando esse mico. Pagando esse mico aqui, né? Na minha escola. E aí o pai dele fala assim, sim, meu filho, mas você tem como me ajudar? Você tem alguma informação para me passar? Porque se você tiver, eu tenho cães farejadores para achar essa arma, eu tenho pessoas para entrar em esgoto, eu tenho a parafernália toda. E aí esse pai está no
concreto, tá no prédio, tá na rua. E Está esse menino, e distante. aí, Está distante do que é a adolescência de hoje em dia, tá né? totalmente distante de tudo que aconteceu. Ele está investigando uma coisa que ele não está nem entendendo onde ela está. Sim. E aí o filho pega e fala: você está olhando o Instagram, não tá? Ele tô. E você não está vendo o que está lá. Quando É esse linda essa menino. cena. Oi? É linda essa cena. Exatamente. Quando esse menino pega e fala: você achava que ela estava sendo legal com ele, né? Aí ele sim, não estava. E aí ele começa a relatar os símbolos. Uhum. E as fichas desse pai começam a cair. Porque eu acho interessante esse ponto, porque de fato as fichas desse pai começam a cair aí, e vai caindo até o final desse episódio, né? Uhum. E ele vai mudando de postura. Ele consegue resgatando a postura do pai presente que resiste ao afastamento do filho, né? Uhum. E nesse momento que o pai entende, e aí eu acho que é muito importante também, porque o seriado inteiro ele traz a barbaridade que é a exposição e a humilhação na internet. Uhum. Porque vem a questão desse menino estar sofrendo bullying, aí logo vai uma dedução de que, nossa, ela comandava o bullying, né? Já vem uma conclusão. Uhum. De repente, lá no outro episódio, você percebe que o nudes dela vazou. É muita violência. Muito. Né? Esses meninos, a gente, como pai, não sabe o que é isso. Não sabe o que é ser humilhado para milhões de espectadores. Uhum. Né? Sem sair do lugar. Sem limite, né, Mirna? Uma violência que não encontra barreira nenhuma, não é? Que não, exatamente, Fernanda. E é isso que a gente começa a entender que há uma mudança cultural, social, eu não sei nem se até estrutural mesmo, na cognição, que é você ter que aprender a se defender de algo tão grandioso. Porque se a gente for ler os nossos teóricos que falam sobre o desenvolvimento humano, eles conseguem explicitar que a humilhação ela é tão grave que tem pessoas que fazem isso, que preferem a morte do que ser humilhado publicamente. E os nossos jovens, eles vivem essa ameaça o tempo inteiro. Sim. E a gente não sabe nem como defender. Uhum. Porque às vezes a gente não está lá também, né? Assim, os pais não estão nas redes dessa maneira. Quando você pergunta para um adolescente hoje em dia, gente, ele tem conta no TikTok, ele tem conta no Instagram, ele tem conta no Twitter, ele tem conta no Snapchat, ele tem conta no Threads. Olha, só aqui eu consegui elencar 5. Agora me diga que pai, que mãe, trabalhador, trabalhadora, dá conta de alimentar 5 redes sociais, né? Isso é humanamente impossível. Nós estamos com a cabeça no sustento da família, no trabalho, não é? Então a gente não consegue acompanhar. O nível de violência, né, de tudo isso, porque eu e a Mirna, quando tivemos várias conversas sobre a construção dessa live, eu falei com a Mirna, eu fui mergulhar no que é essa violência contra os incels, né? Porque a gente tem ali o retrato do incel, do menino do incel, e aí nós vamos falar um pouquinho desses símbolos, mas eu imagino que muita gente já pesquisou tudo isso e tal, mas eu fui buscar a origem disso. Quando que começou? Começa com, veja bem, quando a gente está falando de masculinidade, aí um grande amigo meu me chamou a atenção para olhar para essa série sob essa perspectiva, né? Porque aí sim, ele como um homem, lendo a construção dessa masculinidade ali apontada na série, ele me disse, Fernanda, se tornar homem é sobre poder. O universo masculino, social masculino, um menino vai se tornando um homem pela perspectiva da disputa de poder. Então, todas as vezes que existe uma humilhação para ele, social, contra ele, social, né? Apontando que ele tem menos poder, ou que ele vai ser castrado desse poder, ele vai buscar algum espaço onde ele possa ter poder, né? E nessas minhas buscas sobre essa comunidade incel, eu encontrei um gibi
que eu não vou dar o nome, porque eu não quero incentivar a compra disso, né? Mirna viu e tudo, porque eu comprei, e que para eu poder ter na mão aquilo, a barbaridade aqui, para eu poder conseguir entender aquilo. E um gibi de 2020 feito para tecer humilhações contra esses meninos que são categorizados como incels, né? Que é o caso do Jamie. O incel é o in de involuntário e cel de celibatário. Como se fosse um menino que ele não fosse pegar ninguém nunca, não fosse conseguir namorar ninguém nunca, porque ele nasce com algum problema. Que ele é feio, ou porque ele é desengonçado, ou porque ele tem alguma questão, enfim, né? E aí esse gibi inteiro, construído, tecendo violências e ataques contra esses meninos, né? E aí você veja que aqui não há justificativa para a violência, nunca, sob nenhuma hipótese. Sim. O que nós estamos falando é que a violência é uma dinâmica. Isso. A violência é um modelo de comunicação. Isso. Então, aquele menino começa a sofrer humilhações públicas na internet e ele faz uma resposta violenta também. Isso. Enquanto está tudo no campo do debate verbal, vamos dizer assim, é tudo muito violento, mas a gente paga uma agressão com outra agressão. Então a menina atacava ele, xingava ele de todos os nomes, e ele ia lá e atacava a menina. Esse menino vai sofrendo um processo de humilhação tão grande que ele se vincula a um grupo na internet, né? Que inicialmente se chama Red Pill. E esses Red Pills acreditam em quê? Que quando você precisa tomar esta pílula simbólica para ter acesso à verdade. O que é a verdade para esses grupos? Que não há... As mulheres são dissimuladas e elas têm o objetivo de destruir a vida deles, né? Porque eles nascem feios ou nascem com algum problema, segundo a cabecinha deles, né? E aí eles precisam aprender artimanhas para enganar essas mulheres, para conquistar essas mulheres e seguir enganando-as. Então ele não pode ser espontâneo, ele tem que ter todos os movimentos dele controlados. E esses grupos radicais na internet, eles começam a ensinar, dar aulas mesmo, de como é que você deve se comportar com essas meninas, né? Fui lá pesquisar sobre essa história e tudo, descubro que existe uma radicalização maior ainda do que os Black Pills, que são do que os Red Pills, que são os Black Pills. Que para os Black Pills, você já nasceu perdido, não tem salvação para um menino que é incel. Então, não adianta você tentar aprender alguma artimanha para conquistar aquela menina, porque ela nunca vai te querer. Você nasce predeterminado a ser incel e você vai morrer assim. Então, só tem duas opções para você. Ou você se mata, ou você mata a menina, ou faz ataques grandiosos, ataques a escolas e etc., para chamar a atenção para a causa deles. Então, você veja, a gente só consegue compreender aquele desespero daquele garoto fazendo xixi na roupa quando o policial entra na casa, ele negando veementemente tudo, dizendo, eu não fiz nada, mas eu não fiz nada mesmo. Por quê? Porque para o grupo radical ao qual ele estava vinculado na internet, aquilo não é só aceitável, como é estimulado. Um menino que dá conta de fazer aquilo que ele fez é tido como herói. Ele ganha a capa de herói. Então ele ganha poder. Então você veja o tamanho do buraco profundo no qual nós estamos metidos. Não é? Isso é muito grave. Então, se a gente não compreende de onde está vindo tudo isso, a gente vai muito facilmente, como eu vi muitos comentários polêmicos na internet, polêmicos, né, no sentido que, para vender, dizer que o menino é um psicopata, que aquele garoto é um psicopata. Né? E se fosse, né, Fernanda, assim, né, se tratasse só disso, a gente teria uma parcela muito pequenininha, né? Sim. A gente teria uma perspectiva de controle até. Sim. E é essa a questão. Porque se a gente volta ao ponto em que ser adolescente é ter a necessidade imperativa de pertencimento. Uhum. E de um pertencimento dos iguais. Uhum. E se você não consegue se inserir numa rede, né, e ser aceito como você entende que vai te satisfazer, uhum, você vai buscar alguma rede. Sim. Então, aí eu chamo mais uma vez a atenção para as redes
familiares, para as redes afetivas, para as redes reais. E aí, Fernanda, eu queria muito que você retomasse aquele ponto que a gente discutiu, sobre a diferença das redes reais, das redes sociais, e o impacto que isso gera no desenvolvimento da subjetividade dos nossos jovens e o impacto que isso tem na família e na sociedade, tá? Mas só para fechar esse ponto, que é onde os pais, os avós, a rede de apoio, os cuidadores, eles podem começar a se inserir, entendendo que esse menino que te afasta, esse menino que está na adolescência, ele quer pertencer. E ele vai estar pertencendo. Isso. Ele vai estar pertencendo, porque isso é imperativo. Você pode não estar vendo aonde ele está pertencendo. Ele pode estar parecendo que está sozinho no quarto dele. Mas ele não está. Ele está num grupo. Então, estimular o seu filho, né, a estar em grupos reais, é você mudar o curso desse engolfamento da rede e dessas redes mais obscuras, né? Mas, Fê, aquela parte que você fala da diferença das redes reais para as redes sociais, eu acho que é um ponto muito importante da nossa discussão. Sim. Porque, veja bem, quando um bebê nasce, ele não existe ainda. A gente jura como pai e mãe que ele existe, né? Que tá ali na nossa frente, passa o dia inteiro chorando, a gente fica ali de hora em hora amamentando, né? E cuidando e etc, né? Mas ele não existe. Ele passa a existir à medida que a gente diz a ele quem ele é. Quando a gente pega um pezinho, cheira assim, ai, que pezinho cheirosinho da mamãe, né? Ai, que pescocinho mais cheirosinho da mamãe. A gente vai dizendo para ele que ele é alguém, né? Então, todo sujeito, né? Não nasce sujeito. Isso. Nós nascemos indivíduos e vamos nos tornando sujeitos. O que é um sujeito? É quando eu digo eu sou. Né? Como a gente se apresentou aqui, eu sou Fernanda Jota, sou psicóloga da infância e adolescência. Né? Quando eu sou capaz de dizer eu sou, a gente diz nascer um sujeito. Né? E aí, esse sujeito, ele é dependente, né, dessa mãe, desse pai ou de quem seja que exerceu essa função de pai e mãe ali, para dizer quem ele é no começo, até ele conseguir dizer eu sou. Acontece uma virada muito, muito importante na adolescência, e aí é uma coisa que todo mundo acho que já sabe, que chega no ponto quando ele faz 9, 10 anos de idade, ele começa a dizer, não quero essa roupa que você escolheu para mim, não quero ir para esse lugar, que lá é chato, eu não gosto, eu. Começa um exercício de distanciamento disso que o pai e a mãe apontam para ele, de quem ele é, né? Para ele começar um processo de construir aquilo que ele é, ele mesmo, sozinho. Só que não é sozinho. Porque, veja bem, a gente está colado em alguém, no pai e da mãe. Na hora que a gente descola, se a gente ficar solto, a gente cai. Cai em angústia, cai em vazio, cai em depressão, cai em sensação de não existir. Então, na hora que a gente descola do pai e da mãe, um outro grupo muito forte. E aí hoje eu vi uma divulgação da neurociência dizendo que a partir dos 13 anos, a voz do pai e da mãe passam a ser secundárias. A voz. Ele escuta mais, o cérebro se conecta mais com vozes que não são familiares. Veja bem. Então ele vai ser pego e abraçado por esse grupo social que ele escolheu. Só que veja bem, depois do advento das redes sociais, os grupos virtuais também são grupos sociais, né? Então, se esse menino tem muita dificuldade de encontrar um grupo que o ampare, que o suporte no real, ele vai encontrar algum no virtual. Mas qual que é a grande diferença de um e de outro? Os grupos no mundo real, eles tendem a ser heterogêneos, misturados. Cada um é de um jeito, né? Todo mundo gosta de Metallica, todo mundo gosta de rock, se junta. Mas mesmo todo mundo gostando de rock, cada um é de um jeito. Né? Um fala muito, o outro fala pouco, um é entrão, o outro não é, um é mais tímido, o outro é mais solto. E para você dar conta de manter esse grupo e de se manter sendo aceito nesse grupo, você precisa de trabalhar, desenvolver habilidades sociais de convivência. Exato. O que acontece nos grupos virtuais? E a gente viu isso assim ser escancarado depois da pandemia, quando o bendito do Discord foi descoberto. E aqueles servidores, né,
que tinham ali dentro do Discord eram servidores que se estabeleciam por gostos únicos. Aqui é o servidor de quem joga Roblox. Aqui é o servidor de quem é bissexual. Aqui é o servidor de quem é pansexual. E aí o que acontece com esses grupos sociais virtuais? Eles tendem a ser homogêneos. Grupo, todo mundo é igual. Todo mundo gosta da mesma coisa, todo mundo é do mesmo jeito. E aí, qualquer mínima diferença que apareça ali, você é expurgado desse grupo. Você não é aceito por esse grupo. Então, você constrói, muitas vezes, um personagem para estar naquele grupo, dizendo aquilo que o grupo espera que você diga, para você continuar sendo aceito ali. Porque o contrário disso é a solidão. E a solidão é insuportável para todo e qualquer sujeito. Não é? Não é à toa que a gente viu o índice de suicídio, tentativa de suicídio, especialmente entre adolescentes e idosos, que são as duas faixas etárias mais dependentes do social, terem aumentado tanto durante a pandemia. Você deixa as pessoas trancadas em casa, solitárias, elas se matam. Nós somos seres gregários, somos seres sociais, nós não damos conta da solidão, não é? Bom, e aí esses grupos vão se juntando numa rapidez absurda, eles vão se proliferando numa rapidez absurda, com discursos que sustentam a homogeneidade. Isso. Então você precisa ser igual. Então veja, quando o Jamie se vincula a um grupo Red Pill, e aí a cena, para mim, a cena mais... Depois da cena que eu chorei, que é a última do pai abraçado ao ursinho, a cena, para mim, mais reveladora daquela série é a cena que a mãe diz, a gente errou mesmo. Ele chegava em casa, ele se trancava no quarto, e às vezes eu passava pela porta, 1h da manhã, a luz ainda estava acesa, e eu batia na porta e dizia, Jamie, amanhã você tem aula. E ela não abria a porta. E de lá, ele, sem dizer nada, desligava a luz, desligava o computador. Então, essa desconexão completa, absoluta, porque essa mãe não abre a porta e diz, deixa eu ver o que você está vendo aí no seu computador. O que é que você tanto joga nesse computador? O que você tanto vê nesse computador? A mãe fuceira que eu falo, né? Essa galera que está aí com você, né? Sim, quem são essas pessoas? Ó, tem mães de paciente meu aqui no chat, e eles já ouviram muito isso de mim, eu falando, olha, privacidade de adolescente é privacidade relativa. Exato. Não é? Uhum. Como eu trabalho junto com o pessoal da Polícia Federal, assim, eu escuto muito isso. Olha, se você não quer que a Polícia Federal bata na sua porta 6h da manhã por causa de compartilhamento ilegal que o seu filho faz na internet, vá lá e vá ver você, não é? Então, isso é proteção. É claro que a gente não vai entrar ali e ficar vendo se o menino beijou a menina, quem pegou quem. Não é sobre isso. Você precisa ter acesso ao que seu filho faz na internet. Não tem opção, gente. Ah, isso é invasão de privacidade. Não, não é. Isso é cuidado. Isso é proteção, não é? Então, eu acho que essa série deixa tudo isso muito claro, aquela angústia dos pais com o desconhecimento completo e absoluto, né? Inclusive isso do grupo social ao qual o filho pertencia, né? Exato, e eu acho que eles encerram sem ter esse entendimento, né? Eles ainda estavam, assim, muito perplexos, né, do porquê que o filho admitiu, né, e aí eles entenderam que o filho estava confessando, né, mas aquele casal ainda, no final, eles não estavam entendendo a profundidade do distanciamento, que eles tinham do filho deles. Eles estavam ali tentando entender, mas eles não chegaram a entender como o policial se propôs. O policial estava chegando mais perto, porque aí ele foi ostensivo também. Meu filho, eu quero almoçar com você. Quando o filho fala, você não me chama de filho, você chama os outros de filho, mas você não me chama de filho, né? E aí ele para e fala assim, tô com fome. Aí ele fala, não, mas você tem que treinar. Ou você tem um caso. Ele, não, o caso está sob controle, o caso está andando. Eu quero almoçar com você. Isso. Aí ele fica meio assim, meu filho, eu te amo. Vamos. Eu quero agora almoçar com você. E aí ele entra no carro, e aí o pai começa a tentar entrar naquele universo. Vamos comer o quê? Aí ele, um chinês com não sei o quê, mas se come isso? Ele come, pá. Ele, e como é que tá seu francês? E aí ele começa a tentar resgatar essa conexão com o filho, mas ele fala para a policial, colega dele,
que aquela conversa que ele teve na sala isolada lá no segundo episódio foi a conversa mais longa que ele tinha tido com o filho nos últimos anos. É muito forte isso. E foi uma conversa sobre um crime que aconteceu de uma adolescente na escola do filho. E não foi pelo filho, foi pela circunstância. E ali ele conseguiu resgatar. E uma coisa que eu acho muito interessante, porque esse filme, essa série ele traz tantos elementos, que eles tiveram o cuidado mesmo de trazer também essa indignação da gente não tentar transformar e reforçar a imagem do herói, do agressor, né? Porque aí acontece uma tragédia dessa, e aí quer saber quem é o agressor, por que ele fez isso, e aí a policial fala, o que está me incomodando é que ninguém está preocupado com a Kate. Ela está morta. E estão tentando entender o que aconteceu com os meninos. E é legal ouvir do policial e da figura masculina, não, nós não estamos aqui apenas por isso. Nós estamos aqui pelos pais da Kate, pelo que aconteceu com a Kate. A gente quer entender para honrar a imagem da Kate. Então, essa validação, ela é importante ser feita, porque senão a gente fica também com aquela sensação de que a vítima, né, ela é esquecida e a gente fica concentrado, né, no agressor. Então, não é sobre isso. A gente está tentando, de fato, entender, dentro dessa análise toda, um evento social, aonde o tempo todo a gente está tendo uma ação e uma reação, uma dinâmica da violência, e tem como foco a humilhação pública. Né? E como que a morte dela, né, a morte dessa menina, escancara, deixa muito claro o modo como ele estava lidando com a violência de forma naturalizada. Naturalizada, exato. Isso, assim, é muito, muito difícil de lidar, né? Assim, como que para ele aquilo... E como é que isso fica evidente? Lá na frente, na cena da tinta. Quando ele entra para comprar tinta, o pai entra, a van do pai é pichada por vizinhos, e ele entra no mercado para comprar a tinta, e ele é abordado por um vendedor, e o vendedor diz assim para ele, um rapazinho jovem, né? Ah, eu sei quem você é. Olha, você tá. A gente sabe quem é aquele tipo de garota. Eu tenho um pavor dessa expressão, assim, né? Aquele tipo de garota, né? A gente sabe qual é aquele tipo de garota e a gente sabe que ele é inocente. Vocês estão com um advogado público. Nosso grupo pode pagar um bom advogado. Ali é aquela cena que deixa muito claro o grupo ao qual o James estava vinculado na internet. O grupo radical ao qual ele estava vinculado ali. E a dimensão violenta, que é tudo aquilo que a gente chama na psicologia de dissonância cognitiva. Que é você tá ouvindo tanto sobre uma coisa diuturnamente, sem distanciamento para reflexão, que você passa a acreditar naquela coisa. É como os meninos jovens, por exemplo, eu não sei se vocês sabem desse dado, mas assim, a média de idade de primeiro acesso à pornografia no mundo, né, no Brasil, no mundo, é 8 anos de idade. Primeiro acesso à pornografia. E os meninos crescem assistindo aquilo o tempo inteiro, e criam uma dissonância cognitiva relacionando aquilo que eles veem na pornografia a sexo. Ah, sexo é isso. Assim como o Jamie estava vinculado a um grupo Black Pill, que repetia diuturnamente para ele que mulheres devem ser exterminadas, que mulheres vieram ao mundo para destruir os homens, que mulheres são voluptuosas, que mulheres são enganosas, que mulheres são vis. Você repete aquilo tanto. A mãe dele disse, ele chegava todos os dias da escola, se trancava no quarto, só saía no dia seguinte para ir para a escola de novo. Quantas horas por dia o Jamie passava consumindo conteúdos que diziam que mulheres devem ser mortas? E aí quando
ele mata, de fato, a mulher, ele faz essa, como eu já disse, né? Ele faz essa resposta ao grupo, mas ele dá também faz um comunicado para a família. Teve alguém aqui que escreveu sobre isso, que a gente chama de dupla comunicação. Ele comunica uma coisa para a família que é: vocês não sabem quem é o filho de vocês. Vocês não estão me enxergando. Vocês não estão me vendo, né? E aí, para o Winnicott, toda ação antissocial é um pedido de me enxerga. Olha aqui onde que eu tô, que ninguém tá me barrando, ninguém tá me vendo. É uma situação de cena, né? É uma ação, é uma cena. Então ele faz uma comunicação para essa família, né? E faz uma comunicação para o grupo dele. E veja bem, não tem aqui ninguém dizendo que a família era ruim, muito pelo contrário, uma família maravilhosa. Uma família como as nossas, né? Que cuida, que trabalha, que sai, que olha, que ama, que, né? Mas que não enxerga. Nós precisamos de letramento sobre essa nova adolescência. Letramento. Nós não estamos sabendo quem eles são, como eles se comunicam, né? Sobre o que eles falam, quais são as trocas. A gente desconhece, né? Mirna, você está com algum relógio aí? Eu não estou com nenhum. Eu estou aqui acompanhando e eu acho que a gente podia passar para as caixinhas de questões que foram para o seu Instagram, né? Tá. Que a gente ficou de comentar algumas cenas, eu acho que a gente já fez um grande comentário. Esse primeiro momento era assim, né? A gente pode até depois se propor a ter outros encontros para falar especificamente de algumas coisas, mas algumas cenas foram destacadas para você, né? Sim. E a gente fez aqui uma compilação delas e a gente, né? Uma falava sobre a última cena, a dor dos pais, né? Que a gente já comentou aqui, que a gente não consegue nem imaginar, né? Que dor é essa de cada vez que você vai entendendo um pouco mais a cena, você tentar entender onde você estava. E não é na sensação de culpa, é mesmo, não é para se culpar, porque é claro que eles estão se sentindo culpados, mas a gente como profissional, né, eu tendo a dizer que assim, nesse momento meu profissional, eu estou numa posição de muito mais do que atender os adolescentes, eu estou na posição de acolher os pais. Com certeza, né? com certeza. Hoje o meu consultório, ele é um consultório de pais e famílias. Assim, vamos conversar? Sim. Vamos conversar aqui dentro, num ambiente protegido, vamos né, trazer todo esse distanciamento aqui para dentro do setting seguro. Sim. Então, não é, mas assim, é uma dor, né? E aquele pai que reflete, eu não queria ser igual ao meu pai. E eu não fui. E mesmo assim, não consegui. Essa dor desse pai, assim, para mim, foi isso. Eu saí, eu falei, não dou mais conta. Né? Saí do quarto, meu marido continuou assistindo, e eu fui chorar. Sim. Ô, Mirna, assim, você está falando uma coisa que eu acho que é fundamental. Hoje eu estava fazendo uma devolutiva com os pais, e eu disse a eles, olha, eles perguntaram assim, a gente vai ter mais encontros como esse? Eu atendo o filho deles, né? Eu falei, frequentemente, né? Atendimento de adolescente, atendimento de família. Não é possível atender, pelo menos do meu modelo de trabalho, eu não acho que seja possível atender um adolescente sem as trocas com a família, né? E aí, o que eu acho que está faltando, né? A gente não tem grupo de pais. A gente não tem grupo de pais. Gente, os pais, eles levam os filhos para o consultório, né? E aí a gente pergunta, e para onde que a gente encaminha esses pais? Para eles terem, assim, ó, uma rede, uma comunidade, um lugar onde eles possam sentar, todo mundo em roda e falar. Como é que tá lá na sua casa? Porque na minha casa tá difícil. Porque meu filho está fazendo isso, meu filho está fazendo aquilo. A gente não tem esse espaço. E essa é a solidão que a gente tem vivido, que as famílias têm vivido. Porque tudo a gente tem que resolver sozinho no nosso universo. E acho que é isso que é uma dos nossos fechamentos, né, Fernanda? Que vocês não precisam passar por nada sozinhos. A gente precisa, nós todos precisamos contar com nossas redes afetivas e profissionais. Existem profissionais especializados. E essa questão, Fernanda, de fazer grupos,
de familiares é uma coisa que a gente precisa retomar. Isso já foi muito mais frequente na psicologia, isso já foi muito mais ofertado. No SUS, isso é muito mais possível, Sim. porque a metodologia do SUS é a metodologia do Sim. grupo, mas essa classe média, a classe alta, que foi parte do foco dessa série, ela está muito isolada. E aí, né, sem querer fazer mesmo aqui enfim, nenhuma comparação. Mas existem comunidades que conseguem se reunir com mais frequência e outras não, né? Eu acho que a gente está falando de pais mesmo, assim, pais reais, né? De como que está difícil né, como está aqui dizendo assim, ó, eu digo que ser mãe e pai é uma missão solitária. Não deveria ser assim, não é? Assim, a gente foi perdendo o senso de comunidade. Essa que é a questão. Não era assim, né? Não era. Então, assim, que cada pai, cada mãe que estejam aqui saiba assim, estamos todos perdidos mesmo e confusos, né? Com tudo isso. Mirna, só me fala quantas horas são, por favor, que eu acho que esse trem aqui cai 1 hora, né? Quantas horas são? Vai cair em 10 minutos. Então pronto. Vamos caminhar para o fechamento. Então, a gente falou das cenas dos pais, né, se culpando. Eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa aí. Tem uma coisa dos pais se sentirem sozinhos. A gente não está dando conta de montar esses grupos de amparo. Vocês vejam, gente, que a van dele é pichada. Imagina o sofrimento atroz desses pais, né? E eles não conseguem, aquela comunidade, aqueles vizinhos não conseguem acolher. Acolher, né? Não exatamente. Conseguem, enfim. A filha, né? Uma outra caixinha de pergunta que foi respondida lá. Quando a filha fala do incômodo por ser apontada como a irmã do Jamie, né? O armário dela foi pichado. O armário dela foi pichado, né? Isso é muito comum no relato das famílias, dos adolescentes em conflito com a lei que a gente atende no SUS, né? Assim como é difícil tirar essa pecha, né? Se na família tem um abusador, logo essa família toda é abusadora, né? Nesse sentido. E aí tem a coisa dos pais que fazem um acalanto a si mesmo, né? No final, quando eles dizem assim, ela é toda querida, toda fofa, e eles dizem, como que essa menina saiu da gente, né? A Nem sensação parece nossa, né? a gente pariu um assassino e a gente pariu essa pessoa tão doce, né? Porque isso é a complexidade das famílias. Nenhum filho é igual ao outro. Porque nenhum pai, nenhuma mãe é o mesmo pai, a mesma mãe para cada um dos filhos. Eu né? acho que isso aqui é o real, né, Fernanda? Sim. É isso que a gente fala da maternidade, da paternidade, da parentalidade real. Sim. É isso. A gente vai para um lado com vai para o lado. Você tem 3, 4 filhos e você vai ter pais diferentes para os 4, porque eles vão também te demandar coisas muito diferentes. E isso precisa ser entendido. Sim, né? sim. Aí uma outra pessoa colocou, né, que chamou a atenção para ela a cena da polícia invadindo a casa e o garoto fazendo xixi, né? Eu acho que aquela cena foi muito bem feita, no sentido da gente lembrar que é só um menino de 13 anos, né? Que tá vivendo uma série de coisas muito graves e que faz uma coisa muito grave, que precisa de ser punido por essa coisa muito grave. Mas ele não pode receber uma punição como se fosse um homem de 40 anos, né? Eu acho que aquela cena faz a gente não se desconectar daquele menino. Né? Pelo menos eu entendi assim, tá, gente? É óbvio que isso aqui é só uma compreensão de cada um. Lembre que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu atendo adolescentes em conflito com a lei. Né? E aí, se você é mãe, se você é pai que está ouvindo essa live, saiba que se seu filho usa vape, ele está em conflito com a lei. Se seu filho usa maconha, ele está em conflito com a lei. Né? Para a gente não ficar pensando que em conflito com a lei é só o menino que abusa sexualmente ou o menino que mata, tá? Nós temos adolescentes em nossas casas em conflito com a lei, tá? Eles bebem antes dos 18 anos, isso é conflito com a lei. Não é? Então, que a gente consiga olhar para esta série, não de... Porque teve uma pessoa que escreveu assim, eu fiquei chocada com a frieza do adolescente. Eu não consegui ver frieza hora nenhuma. Assim, eu vi um menino sofrendo muito, muito, né? Eu não consegui ver essa frieza. Ele, na verdade, ele fica muito confuso quando ele percebe que o mundo lá fora do grupo dele não acolhe a atitude dele e, na verdade, pune conforme a lei, ele entra numa confusão, ele entra numa
confusão identitária ali muito forte, Sim. que fica muito claro no setting. E esse setting de avaliação, ele pode ser visto de várias formas, né? Sim. De vários olhares vão ter ali. Mas, como avaliadora, eu percebo, assim, a confusão identitária ali dele diante daquela figura feminina avaliadora, né? Que é castradora e, ao mesmo tempo, acolhedora, ele vai ficando em parafuso com aquilo, né? Porque, no final das contas, ele só queria ser amado. Exato. Aquela cena final, quando ele pergunta, mas peraí, como assim acabou? Você não vem mais? Não, mas peraí, diz que você gosta de mim. Pelo menos um pouco, diz que você gosta pelo menos um pouco de mim, né? Então, de fato, eu não consegui ver frieza nenhuma. Eu vi um garoto de 13 anos vendo sua vida ruir, porque ele entendeu que aquele que era normal no campo da internet não é normal no campo real, e que aquilo que era louvável no campo da internet será punido com rigor da lei no campo real. Ele Né? Tanto é que ele, depois de 12 meses internado, é que ele consegue dizer, bom, eu fiz, eu admito. 12 meses distante do grupo dele radical da internet. Aí ele consegue admitir que fez o que fez. Não é? Então, é um menino como qualquer outro. Né? Então, eu não consegui ver traços de psicopatia naquele menino. Né? Aí tem uma pessoa que falou, Mirna, que eu acho que é bem da área da Mirna, que Mirna é avaliadora, né? A postura da psicóloga e como tudo mexeu com ela. Uma pessoa respondeu a caixinha, né? Eu achei bem interessante, e aí eu revi também o episódio E eu achei bem interessante assim, porque o setting da avaliação, ele é bem enquadrado. A avaliação, ela vem a responder a uma questão, né? Então, essas questões podem ser desdobradas, mas você tem uma entrega para fazer com uma avaliação. E ela chega com esse setting bem enquadrado, dizendo, e isso a gente verbaliza, né? Eu estou aqui para isso, a minha função é essa, nós vamos conversar sobre isso, tudo bem para você? Se não tiver tudo bem, nós vamos ajustando, né? Então, o que eu vi dela? Ela fez um enquadramento de setting muito bacana, né? Bem adequado. Ela construiu uma relação profissional na transferência, ela fez um setting para favorecer a transferência, para conseguir, né, a transferência, o vínculo, né, ali, que era para conseguir as informações que ela precisava para alimentar o relatório, e é sempre muito interessante, ela falou assim, eu não estou querendo saber de uma verdade, eu quero saber da tua compreensão sobre tudo isso. Porque o olhar da psicologia é esse, né? Eu não estou aqui para falar do vídeo, para falar da faca, para falar se você, né? Mas eu estou aqui para entender esse contexto e como tudo isso aconteceu a partir da sua experiência. E aí tem um outro ponto que entra, porque toda relação terapêutica ela tem uma transferência e uma contra-transferência, que é o lugar do afeto do profissional, né? E aí, na contra-transferência, ela segura muito bem o silêncio em muitos momentos, até para não reagir, ela não age, e ela sustenta um silêncio que pode trazer respostas, né? Mas, no final, que aí ela fala, né? Alguém também fala assim, quando a psicóloga chora depois do atendimento. E eu lembrei muito de mim em vários atendimentos, né? Como a gente trabalha com situações limites, não só no SUS, mas como eu trabalhei muitos anos de intervenção em crise também, quantas vezes eu fechei a porta, né? E as lágrimas correram, assim. E você tendo que recuperar para entrar para o próximo atendimento. Mas aquela dor, você te mobiliza. Sim. E ali eu vi uma profissional que lamentou profundamente tudo aquilo. Uma tragédia, uma menina, porque ela fala, uma menina morreu. Você está entendendo, James, que ali ela tenta quebrar essa dissonância cognitiva que ainda estava muito presente ali, naquela avaliação. Tanto é que ele só vai desfazer isso lá na frente, né? Eu acho que você tocou num ponto tão importante, Mina, que ela se sensibiliza tanto com, meu Deus, uma menina morreu, e meu Deus, é só um menino de 13 anos. Não, sem dúvida.
Eu Ela acho que ali, ela integrou a tragédia. sim, Na figura da psicóloga avaliadora, essa tragédia, para mim, se integra. sim, Porque sim, é uma tragédia para todos os lados aquilo ali. Eram sim, sem dúvida. dois adolescentes, foram duas vidas interrompidas por uma coisa que nós estamos sem o controle delas. 2 filhos morreram. Dois Preciso que a filhos gente se dê conta disso. Um morreu no concreto e o outro morreu no simbólico. Para esses pais É darem um conta de núcleo continuar sendo pais do Jamie, eles vão ter que fazer nascer um novo filho. Dar conta de investir afetivamente, subjetivamente, de novo. Como se tivesse ele nascido de novo e agora eu vou nomear esse filho de novo, como eu fiz lá quando ele nasceu. Então, no final das contas, 2 adolescentes morreram, não é? Tem uma pessoa que me perguntou assim, Fernanda, da falha que você achou na série. Gente, minha opinião, tá? Tudo isso aqui é opinião mesmo. A cena da psicóloga, quando o menino sai aos berros e se rasgando inteiro, ela encosta a mão no sanduíche mordido dele. E nessa hora ela faz assim, ó, como se regurgitasse de nojo. O que para mim, por que eu achei essa cena uma cena falha no sentido de perigosa? Porque para quem é leigo pode ter a sensação de que ela estava com nojo do menino, tipo como se ele fosse um grande psicopata, perdido, que não tivesse mais salvação e que ela tem era no final das contas não é que ela não gostava dele, era pior, ela tinha era nojo dele, né? E não é isso. E não é isso. E não é sobre isso. Mas para quem é leigo, pode olhar para essa cena e ver isso. Então eu falo que para mim foi a única falha dessa série, A assim, por dar mensagem, essa né? dupla. A mensagem que pode ter sido passada nesse momento. Isso, Para isso. mim, foi o soco do insuportável ali. Porque no final, ele fala assim: você, você vai contar o que eu fiz. Ele admite. Uhum. No final, ele admite, porque ele entrega para ela o que ela queria dele. Sim. Porque ele queria ser amado e ele não foi amado. Ali também não. Sim. Então, assim, para análise do contexto, por essa perspectiva, né? Eu acho que a ânsia dela é do insuportável, do soco no estômago. Ela falou, isso aconteceu. E ele, enfim, deu conta de dizer, né? Nas entrelinhas. Tão lindo isso que você falou, Mirna. Ele entregou para ela algo que ela queria, né? Assim, tem uma outra mãe que está aqui dizendo assim, eu fico sempre confirmando com meus filhos, você se sente amado por mim, né? Porque às vezes a gente dá o amor, dá o afeto, e a gente não tem muita certeza se está chegando lá, né? Se esse modo como a gente demonstra o afeto, né? Se está chegando lá. Eu sou uma grande positiva em relação à vida, né? Não uma positiva poliana, não nesse sentido, mas eu acredito que estamos evoluindo enquanto sociedade. Vez ou outra assistimos aqui em casa O Gladiador, né? É um filme que para mim é um filme muito importante, tem muitas mensagens ali. E aí uma das coisas que me faz pensar toda vez que eu assisto o Gladiador nossa, nós melhoramos muito enquanto sociedade, né? Porque antes era assim que a gente funcionava, a gente soltava os leões e jogava pessoas ali, e tinham várias pessoas que iam lá, pagavam para assistir isso, né? Então eu vejo que a gente evoluiu enquanto sociedade. O que estamos hoje precisando é nos darmos conta da falta de senso de comunidade que nós temos, né? Os isolamentos, os individualismos, né? Eu acho que se a gente puder deixar de recomendação aqui para os pais, assistam um documentário fantástico que está disponível na Netflix, se chama O Dilema das Redes. O Dilema, né? Acho que o Dilema das Redes eu tenho recomendado. É um documentário fundamental para pais, para eles entenderem que quando eles chegam lá no meu consultório, né? Quando eu digo, não permita que seu filho baixe o TikTok, ali ele vai entender com mais profundidade, né, o que eu estou querendo dizer, os riscos disso, né? Veja bem, a mensagem fundamental dessa série é tudo aquilo que é de graça na internet. Se você não paga por aquilo que está na internet, você é o produto. Então, nossos filhos são produtos. Isso é muito cruel. O dilema das redes, ele precisa ser assistido mesmo. Então,
Dilema das Redes é um documentário muito importante para assistir, né? O livro que eu costumo recomendar para os pais no meu consultório, que se chama Pais Corajosos, de Ayn Omer, vocês acham disponível na Amazon, enfim, qualquer dessas grandes livrarias. Pais Corajosos. É um livro muito importante, que faz a gente entender um pouco quem são esses filhos de hoje em dia, né? Por que nós estamos sofrendo tanto. E ele dá dicas, né, de como solucionar conflitos. Tem muitas coisas que eu oriento no meu consultório que vem de lá, né? Um outro livro muito importante. Estou aqui correndo que eu estou com medo do trem despencar, gente. Despenca, gente. Não, ele avisa pra gente antes de despencar, né? Acho que Olha, avisa, Fê. outro livro muito importante de um francês chamado Demouget, que é A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro é um soco no estômago, com aquele humor francês ácido que chama a gente de idiota sem nem a gente perceber, né? Que é a ideia, ele traz lá muito a ideia da falsa sensação de que nossos filhos são mais inteligentes porque eles sabem deslizar o dedinho. Meu filho é muito inteligente, isso é uma coisa que chega muito nos consultórios de neuropsicologia, nos consultórios de avaliação psicológica, né? Eu acho que meu filho tem altas habilidades, né? E aí ele vai dizer, olha, pela primeira vez na história da humanidade, temos uma geração inteira com QI médio menor do que a sua geração anterior. Isso é muito grave. Isso é muito grave. É muito grave se a gente pensar que na teoria da evolução humana, né, que nós caminhamos para melhorar. E esse livro vai dizer para a gente, olha, nós estamos evoluindo em termos cognitivos, né? Qual foi a expressão eleita do ano passado? Brain rot. Cérebros apodrecidos por vídeos curtos, conteúdos inúteis, fúteis, destoados da realidade, desconectados da realidade, não é? Então nós estamos como pais mergulhados no meio desse caldeirão gigantesco, né? De desconhecimento. E se você é pai e mãe de adolescente, você já deve ter se dado conta do quão insuportável é assistir os vídeos que eles assistem, no sentido deles são extremamente altos, extremamente agudos, isso, exatamente, muito agudizados, não é? Porque tudo isso não é do nada, tudo isso é pensado. Quando você assistir Dilema das Redes, você vai lembrar do que eu estou falando, não é? Então, trabalhem a tolerância, trabalhem a aversão inicial, pulem o córrego para outra margem, para que você consiga se aproximar do seu filho. Você precisa se conectar com aquilo que seu filho se conecta. Porque ele não vai te contar. Seu filho não vai te contar que ele está acessando 3, 4, 5 vezes conteúdos pornográficos por dia. Às vezes ele conta lá no consultório, né? Seu filho ele não vai te contar que ele está assistindo conteúdos de violência. Vídeos em que aparecem pessoas martelando o próprio rosto para adquirir um formato X idealizado no grupo que ele frequenta. Ainda tem isso. Entende? Então, esses são conteúdos muito, muito violentos. E que a gente... Eu me sinto privilegiado porque eu escuto deles, né, no consultório, e para aqueles que dão conta de contar, de se aproveitar do vínculo terapêutico para contar, e aí a gente conseguir trabalhar as dissonâncias cognitivas, mas quantos e quantos não estão nos consultórios fazendo terapia? Então é com pai e mãe mesmo que a coisa precisa acontecer, né? Acho que falei demais. E eu acrescento, Fernanda, que os pais se esforcem, porque assim, é um esforço intencional para entrar nesse universo e propor coisas diferentes com desejo de estar junto. Porque a gente pode assistir e ler muitas coisas, mas a gente precisa resgatar a forma de estar junto e precisa ter desejo para isso. A gente tem que querer sentar e jogar um dominó, a gente tem que querer. É muito mais forte e impactante quando você leva o desejo para o tabuleiro do que simplesmente você entregar o videogame, né? Que eu quero estar junto, eu quero sentar, eu quero jogar, vamos nos desafiar, vamos discutir, vamos ganhar e perder, né? Mas vamos estar junto. Isso. Então, e por que eu falo que é uma intenção racional? Porque a vida está muito corrida. Não é porque a gente perdeu o desejo de estar junto com nossas famílias, com nossos filhos. A gente não tem tempo mesmo. A gente tem que começar, a gente tem que cavar esse tempo. Porque a gente
trabalha o dia inteiro, a gente se desloca o dia inteiro. Os meninos fazem um monte de coisa, porque é bom que eles façam. Então, a gente precisa arrumar uma brecha no meio disso tudo para preencher com intenção, com afeto, com sentido, com significado, né? E isso a gente aprende a fazer também, né? Mas eu acho que a gente pode ir terminando, né, Fê? Pode. Gente, olha, deixa eu ver como é que eu. Só você não passou aqui. Gente, ficou a pergunta da escola. Realmente a gente não falou do caos daquela escola, né? Teve uma pessoa que escreveu. Imagina um caos daquele num país de primeiro mundo, né? Exatamente, foi a Rúbia, né? Isso, ela foi. escreveu para você, escreveu para mim também. E eu concordei com ela. E eu acho que, assim, a gente pode retomar com alguns pontos específicos, Fernanda. E eu acho que a escola é um ponto, assim, essencial. Eu queria só colocar um diálogo que eu tive esses dias na escola do meu filho, que foi a coordenadora falando para a gente assim: quando a gente voltava para casa, porque a gente regula na mesma idade, a gente voltava para casa, né, enfim, de alguma festa, a gente chegava em casa e acabou. Batia a porta, você estava em casa. Sua mãe te enxergava em casa, você chegou. Você vai tomar seu banho, você vai deitar, você vai remoer o que aconteceu ou não, vai apagar, e até o outro dia, você vivia a tua casa. Hoje você volta, um jovem nosso volta da festa, aí tem a postagem do Instagram, tem o comentário, talvez o nude que não foi, agora vai. Tem um monte de coisa que acontece e que talvez, que nem o James, né, virasse a noite inteira. A noite não acaba quando eles voltam para casa. E o pior, depois eu fiquei refletindo sobre essa fala, às vezes eles não precisam, eles não saírem de casa, não significa que eles estão em casa. Esse é o mais impressionante, né? Então eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, quando eu dizia para minha mãe que eu estava indo, sei lá, pro porão do rock, por mais que ela não achasse lindo eu estar indo, se ela fosse lá, ela me catava e trazia para casa. E em casa eu estaria. Hoje o nosso filho pode não ir a lugar nenhum e a gente sequer saber onde ele está. Com certeza. Qual é o grupo que ele está vinculado, né? Qual é a voz que está influenciando ele, né? Então isso é impactante pra caramba, eu acho. Com certeza. Com certeza. Eu acho que é um desafio para todo mundo como pai e mãe. A questão é não desista. Não desista. Porque eu falo uma frase que a Mirna gosta, que é se a família não for a rede que vai capturar o filho, não tenha dúvida, haverá uma rede que vai capturá-lo, né? E é isso. Ele vai... Sabe peixe quando é preso na rede que fica se sacudindo? É filho adolescente. Eu falo isso para todos. Olha, ela disse que me odeia. Eu falei, é isso mesmo. É desse jeito, né? Então diga que ama. É isso. Meu filho, eu amo você. Eu não aceito seu comportamento. Isso. E aí? Isso. Não é? Então, minha gente, olha, um beijo enorme para quem, nessa noite de quinta-feira, decidiu estar aqui, compartilhando da nossa companhia, considerando aquilo que a gente fala importante. Para mim é uma honra sempre muito grande. Eu sempre falo isso, meu Deus, alguém parou e achou que eu tenho alguma coisa para contribuir para a vida deles, né, ali enquanto família. Então, eu acho isso de uma gratidão enorme, assim, sabe? Muito obrigada, né, por cada um que estava aqui. Mirna, querida, obrigada pelo convite, pelo chamamento, né? Assim, foi ótimo, como eu imaginei que seria mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Ô, querida, eu agradeço também a presença de todos. Vi muitas pessoas aqui que eu conheço, queridas, de família, de trabalho, de redes, de todas as redes, né, que eu tenho. E, Fernanda, muito obrigada por compartilhar tão generosamente esse momento comigo, viu? Eu que agradeço. Eu já teve uma mãe que chamou atenção. Não é quinta, hoje é quarta. Gente, perdoa essa mãe que está trabalhando desde cedo. Um beijo, minha gente. Boa noite. Tchau, tchau.